Prezados amigos, irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank, saudando vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Como nós estamos tendo o privilégio de compartilhar com vocês a preciosa Palavra de Deus, declarando o completo conselho de Deus, mostrando adiante o plano de salvação de Deus a partir do Velho e do Novo Testamento. Hoje, eu quero falar do tema da divindade muito brevemente, como nós fizemos nos 2 sermões anteriores, já mostrando que Deus é um, manifestando a si mesmo de diferentes maneiras, como Criador, como Salvador, como Rei, como Juiz e assim por diante. Em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo escreveu assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja de Jesus Cristo, a igreja do Deus vivo, não é uma denominação cristã, não é uma certa organização de igreja com um quartel-general aqui ou lá. A verdadeira igreja de Jesus Cristo consiste de todos os verdadeiros crentes que foram comprados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é o corpo de Cristo, existindo dos nascidos de novo, preenchidos com o Espírito e guiados pelo Espírito, membros do completo corpo, onde Cristo é a cabeça. E nesta igreja, o Senhor colocou diversos ministérios, mas, amigos, antes de irmos ao período do Novo Testamento, eu gostaria de voltar mais uma vez nesse sermão número 3 dos 52, que eu estou tentando preparar, voltar atrás para o Velho Testamento e mostrar como Deus, o único verdadeiro Deus, manifestou a si mesmo. Nós mostramos adiante que ele caminhou no jardim do Éden, criando Adão à sua própria imagem. Nós mostramos adiante em Gênesis 18 como o Senhor veio para visitar Abraão, sentou-se, teve a ceia com ele. Nós mostramos como os profetas e os homens de Deus, como Miqueias, no Velho Testamento, viram o Senhor, o Rei, sentado no trono, e todos os exércitos celestiais ao redor dele. O mesmo, o profeta Isaías testificou, tendo visto o Senhor no trono e todos os querubins e serafins ao redor do trono.
E então, quando o Senhor disse, quem irá por nós? Ele não falou para outra pessoa dentro da divindade. Ele falou para aqueles que estavam ao redor dele desde o princípio. Assim, através de todo o período do Velho Testamento, Deus não havia ainda se manifestado a si mesmo como Pai, Filho e Espírito Santo. No período dos 4.000 anos, Deus anunciou todas as coisas que deveriam acontecer no curso do plano de salvação através de todo o período do Novo Testamento. Nós devemos tratar com isto nos próximos sermões. Mas aqui em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, nós lemos sobre o Senhor, mais uma vez, falando a Moisés e então a Israel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O realce é que Deus é único. Todas as nações gentias tinham muitos deuses, muitas deusas, mas Deus, o Eterno, Ele realça dizendo: ouça-me, ó Israel, vocês são o meu povo da aliança, ouçam-me, eu sou o Senhor, vosso Deus. Não devereis ter outros deuses fora de mim. E então, o Senhor continua a falar no versículo 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, não na cabeça, mas no teu coração. O homem argumenta com a cabeça, mas crê com o coração. No versículo 7, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-se e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E assim por diante. Meus amados amigos, o Deus de Israel lhes deu a declaração de fé. E essa não foi em um Deus triuno ou um Deus em 3 pessoas ou em uma trindade. Não. Foi em um Deus único somente. Ouça, ó Israel. E irmãos e irmãs, amados amigos, isso talvez choque você. Mas a doutrina da Trindade que foi introduzida no 3º e 4º século cristão não é encontrada na Bíblia em nenhum lugar. Deus revela a si mesmo, até mesmo no Novo Testamento, como nosso Pai no céu.
Por isto oramos, nosso Pai que está nos céus, no seu Filho unigênito na terra, e vive em nós pelo Espírito Santo. Deus acima de nós, Deus conosco, Deus em nós. 3 manifestações do mesmo Deus para cumprir o seu próprio plano de salvação. Durante o período do Velho Testamento, Deus não tinha revelado a si mesmo ainda como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isto, sequer uma única vez, Abraão ou qualquer outro homem na face da terra falou com Deus como Pai, ou como Filho, ou como Espírito Santo, nos 4.000 anos, desde Adão até Cristo. E irmãos e irmãs, isto é muito importante saber, porque o ensinamento da Trindade não é somente errado, é totalmente errado. Deus não existe em um Deus em 3 pessoas. Nós não necessitamos 3 eternos ou 3 todo-poderosos. Não, um é suficiente. E não há mais, somente um. E se você vai através do Velho Testamento, procurando, encontrando que esse Deus único manifestou a si mesmo de diversas maneiras. Em Salmo 90, nós lemos, Salmo 90, nós lemos no versículo 2, Salmo 90, versículo 2, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Se você vai a Isaías, capítulo 40, versículo 28, nós lemos, Isaías 40, versículo 28, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é insondável o seu entendimento. O Deus eterno manifestou a si mesmo de diversas maneiras no Velho Testamento. E, amados amigos, deixe-me falar isto diretamente a você. Eu tenho que dizer isto. Antes do retorno de Cristo, antes que os judeus possam voltar ao Senhor, a doutrina da Trindade tem que ser colocada diante deles e tem que ser declarado que não está de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Os judeus só podem crer em um Deus único, não em 2 e não em 3. Até Maomé teve problemas quando os cristãos ensinavam que Deus no céu teve um filho. Ele foi perguntar: se Deus tem um filho, onde está a mãe que deu nascimento ao filho? Se todas as pessoas na terra, especialmente na cristandade, pudessem se dar conta do dano, do desvio através da doutrina trinitária, eles teriam que despertar. E eu tenho que chacoalhar você pela palavra de Deus para chegar ao conhecimento que existe um Deus único, que deu promessas, que revelou a si mesmo para um grande propósito, que é cumprido no período do Novo Testamento. Então temos Isaías capítulo 43, versículo 10.
Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Amados, não faz diferença quantas escrituras eu leria, mas eu lerei algumas mais. Mas a não ser que você esteja pronto para receber correção, a não ser que você esteja pronto para acreditar na palavra de Deus e não somente nas interpretações, como nós declaramos nos 2 sermões passados, aqueles que conheciam a Deus pessoalmente deram testemunho sobre Ele. Não foi a ideia, foi a experiência pessoal que os profetas podiam olhar. E irmãos e irmãs, porque Deus manifestou a si mesmo em Jesus Cristo pessoalmente, nós conhecemos Ele pessoalmente. E nosso Senhor pode dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Mas, mantendo o nosso tema sobre Deus único, deixe-me ler Isaías, capítulo 45, versículo 5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Amigos, eu não estou lendo de um livro de igrejas, eu estou lendo da Bíblia. E chegou o tempo onde todos que desejam ser aceitos pelo Senhor rejeitem tudo que está escrito em todos os livros e voltem para aquilo que está escrito neste livro único. Aqui você não encontra explicações ou interpretações. Aqui você encontra Deus, Ele mesmo, falando e usando aqueles aos quais revelou a si mesmo. E também lhes deixou saber o seu plano de salvação. Agora, se vou ler as Escrituras, Isaías, capítulo 45, versículo 23, aqui o Senhor Deus diz, por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça. Amados, se houvesse diversas pessoas no período do Velho Testamento, Deus poderia ter jurado à sua direita e à sua esquerda para aquele ou por aquele, mas Deus jurou por si mesmo. Por si mesmo. Você pode ler isto em muitas diferentes escrituras. Gênesis capítulo 22, versículo 16, Amós 6, versículo 8, Hebreus capítulo 6, versículo 13, e todas as diferentes escrituras onde Deus, o Deus único, jurou por si mesmo. Eu digo de novo, nós ainda estamos tratando com o período do Velho Testamento para mostrar adiante que o Deus único revelou a si mesmo no Velho Testamento de diversas maneiras, mas sua manifestação em forma humana em Jesus Cristo aconteceu no começo do Novo Testamento.
Amados, se nós formos ao Novo Testamento, muito brevemente, a Romanos, capítulo 3, aqui, no versículo 30, nós lemos como assim, Romanos, capítulo 3, versículo 30. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, vendo é um Deus único. E como dissemos, esse Deus único revelou a si mesmo para nos salvar, para nos trazer de volta a filhos e filhas e nos colocar a nossa posição original. Em Gálatas, capítulo 3, nós lemos no versículo 20, ora, o medianeiro não o é de um. O medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Até mesmo através do Novo Testamento, apesar das várias manifestações de Deus que são mostradas adiante, a Escritura fala somente sobre um Deus. Indo a Romanos, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo introduz o Evangelho e fala da sua missão. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Prometido por seus profetas através do período do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, nós vemos a realização de todas aquelas promessas. Em Romanos, capítulo 16, nos últimos versículos, nós lemos: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Este segredo, a manifestação de Cristo, foi mantido em segredo diretamente do começo do tempo e então manifestado. E nós devemos falar sobre isso nos sermões que virão. Amados irmãos e irmãs, a vinda do Senhor está muito próxima, está à mão. E antes que Cristo retorne, a igreja do Novo Testamento tem que voltar aos ensinamentos da Bíblia. Tem que sair de todas as denominações, de toda a confusão, de todas as interpretações, respeitando a santa palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse. Um Senhor, uma fé, um batismo. Amados amigos, nos próximos sermões, nós deveremos tratar das promessas e continuar mostrando a vocês como Deus primeiro falou o que iria fazer, e então mostrar a vocês como em Cristo todas as promessas foram cumpridas. Por favor, tenha parte naquilo que Deus está fazendo diretamente agora. Não tenha parte naquilo que igrejas ou denominações ou personalidades carismáticas estão fazendo.
Não tenha parte nos seus programas, seja parte do plano de Deus e programa para o tempo do fim. E retorne a Deus, a sua palavra, e creia como a Escritura diz. Deus abençoe você e esteja com você no santo nome de Jesus. Amém.